Glória a Deus. Se assente, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aumenta um pouquinho só o meu retorno aqui para mim, mas só o retorno, um pouquinho só. Aí tá bom, tá bom. Amém. Foi muito, pode baixar um pouquinho. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Você que trouxe a palavra do Senhor, abra no Evangelho de João, capítulo 10, versículos do 11 ao 16. Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo do 11 a 16. Eu quero começar usando esse texto. Quero, através desses versículos, fazer a introdução, para ir para uma segunda parte, aonde é o foco, mas já começa aqui nessa pequena introdução. Então, João 10, versículo 11 ao 16. Esse texto fala de Jesus, o bom pastor. Diga comigo, Jesus, o bom pastor. Oh, glória. Vamos ler aí. Jesus dizendo, no versículo 11: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, a quem não pertence as ovelhas, não é o pastor. De modo que quando vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e desperta as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Diga comigo, um rebanho e um pastor. Eu quero usar essa primeira parte aqui da palavra de hoje, dizendo que Jesus afirma, e não uma vez só, mas que uma vez: eu sou o bom pastor. 14, eu sou o bom pastor. Fala no 11, fala no 14, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Se Jesus fala que Ele é o bom, é que pode também haver o mal. Amém? Vem comigo aqui, amém? Se Jesus fala que Ele é o bom, pode também haver o mal, pastor. Ele fala, eu sou o bom pastor, eu dou a vida para minhas ovelhas. E ele diz assim: o mercenário é quem não pertence às ovelhas, a quem não pertence às ovelhas, não é o pastor. Entenda o que eu vou falar para você, porque depois eu vou para a segunda parte, aí você já tem que ir para a segunda parte entendendo isso. Só tem um pastor. Esse pastor Jesus. Aí você pode estar perguntando aí, pastor, mas o que o senhor está fazendo aí? Eu não sou o pastor, eu sou o subpastor. Eu sou empregado de Jesus, eu sou servo de Jesus. O pastor de vocês chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou subpastor, estou debaixo da autoridade dele. Deixar bem claro isso para você. Por que, pastor, o senhor não é o meu pastor? Porque eu vou te falar, porque eu não sou teu pastor. E quem acha, que qualquer pastor da cidade de Araçatuba, de região, estado de São Paulo, todos os estados do Brasil, internacional, todos os pastores aí que acham que é pastor de ovelha, que acha que é dono de ovelha, que acha que manda em ovelha, eu vou mostrar para ele porque ele não é o pastor. Eu vou mostrar na Bíblia aqui, ó, aqui, está aí no versículo 12, olha, fala aí:
O mercenário a quem não pertence as ovelhas não é o pastor, de modo que quando vira o lobo, deixa a ovelha, então o lobo ataca o rebanho e dispersa. O mercenário, agora 13, o mercenário foge porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Olha só, vamos continuar. Eu sou o bom pastor, eu conheço minhas ovelhas me conhecem, assim como o Pai conhece, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. O pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu não sou o pastor de vocês, no sentido primeira linha, eu sou subpastor, porque eu não dei a minha vida por ninguém aqui. Eu não morri por ninguém. Eu não paguei o preço de sangue por vocês. Quem fez foi Jesus, Ele é o dono de vocês. O pastor que acha por aí que anda, fala assim, eu dono, eu falo, eu faço, eu falo, você obedece, ele não sabe porque ele não comprou ninguém. Quem comprou foi Jesus. Se alguém que pode mandar na nossa vida é o Senhor Jesus. O pastor não manda, ele obedece a Jesus também. Então tem muito pastor que viaja na maionese. Versículo 11 responde claro o que eu queria falar para vocês, porque eu fui no 12, mas o 11 responde claro. Fala assim, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Vou perguntar para vocês, é uma pergunta difícil, acho que vocês não vão conseguir responder. Quem vai querer responder a pergunta? Você? Vamos responder a pergunta. Apontaram você? Responde aqui, você tem 5 segundos para responder. Não pode responder errado, hein? Veja só, eu morri por você? Então, o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Quem morreu por você? Quem que é o teu pastor? Quem manda na sua vida? Quem direciona a sua vida? Quem fala que você tem que fazer o que você não deve fazer? Eu não posso fazer isso. Para mim corrigir você, eu tenho que corrigir na Bíblia. Eu tenho que chegar para você e mostrar a palavra. Você está errado, você tem que fazer isso aqui. Porque não é eu que estou falando, é Jesus que falou, é o Espírito Santo que falou. Então, eu já vivi uma vida de cristã, uma caminhada cristã, melhor dizendo, que o membro pedia para o pastor se ele podia comprar uma geladeira ou não, se ele podia comprar um carro ou não, se ele podia trocar um carro ou não. Isso não é função do pastor. O pastor pode te dar até um conselho, pode até falar, irmão, se fosse você eu faria assim, mas você que tem que decidir isso. O pastor humano, ele tem que aconselhar você espiritualmente, ele tem que aconselhar na palavra de Deus, ele tem que mostrar a Bíblia para você. Jesus é o pastor dos pastores. Jesus, ele pagou o preço por mim e por você. Ele pagou o preço. Então quem é pastor por aí e acha que manda em membro, que fala para o membro, rola, ele rola, em pé ele fica em pé, cachorrinho, esse pastor está viajando na maionese. Ele está abusando da abuso de autoridade espiritual. Dá um processo lá no céu que vai para você. Abuso de autoridade. Então, nós já tínhamos um problema no tempo de Jesus, olha só. E nós temos esse mesmo problema hoje. Não mudou nada, já se passou quase 2000 anos que Jesus escreveu isso aqui, deixou escrito para nós, essas palavras, e hoje continua a mesma coisa. Os pastores acham que é dono do outro, acham que é dono de membro, que o membro é dele. O membro não é dele, é de Jesus. A ovelha não é dele, é de Jesus. Ele não entendeu isso ainda. Ele tem que entender que ele é empregado como eu sou empregado de Jesus. Empregado, meu irmão, executa o serviço e depois recebe o galardão lá na frente. É assim que funciona. Agora veja só,
Agora eu vou entrar mais. Mas o que eu vou falar aqui agora, esse aqui, como diz aquelas mera coincidência. O que eu vou falar aqui agora é uma história que foi falada 2000 anos atrás e não acontece hoje. Não acontece. É o tal de mercenário aqui. O que é mercenário? Não é o filme Mercenário 1, 2 e 3, não. O que é mercenário? Mercenário é aquela pessoa que faz algo por... Será que nos dias de hoje também tem mercenário? Como tinha no tempo de Jesus? Porque ele cita mercenário. Tem gente fazendo as coisas de Deus por dinheiro. Esses não são pastores, são mercenários. Será que tem mercenário hoje, gente? Inclusive, eu quero propor aqui para você, estou vendendo esse vidrinho aqui por R$200, olha o ungido. R$200. Quem quer comprar? Não, então não tem, hoje acho que não tem mercenário hoje. Não tem. Não, acho que não tem. Não tem mercenário. Hã? É que eu não trouxe o lencinho, mas o lencinho eu faço por 100. E você leva para a tua casa no suor meu, tá? De graça. Aqui. R$100 o lencinho. Quem quer comprar lencinho? Ó, você leva, você vai ser abençoado. Você pode colocar lá na tua casa que vai prosperar lá. Será que tem mercenário hoje ou não? Era um problema do tempo de Jesus e ainda continua sendo hoje. Só que os caras que pregam isso, eles não estão lendo a Bíblia, né? Meu irmão, eles sabem que está errado, sabe que isso é uma exploração, sabe que Deus não está nesse rolo, mas continua fazendo, enganando as ovelhas que não são dele. Ele acha que é dele, não são dele, mas fica enganando. Eu tenho dó desses caras, porque o dia que sentar no banquinho, e sentar no banquinho, sentar na presença de Deus, meu irmão, vai sobrar lasca para 500 lados. Porque lá não tem conversinha, lá não tem palavra, lá não tem persuasão, lá não tem conversa, lá não tem. Pastor, mas é bíblico, os lenços curavam, mas vê se cobrava alguma coisa lá. É bíblico sim. Ativava a fé da pessoa, ó, leva o lenço lá, que você vai, a sombra passava, curava, também é bíblico. Tudo isso ativa a fé, mas vê se cobrava alguma coisa. Vê se está escrito lá, se Paulo cobrava alguma coisa. O que Jesus falou, meu irmão, de graça recebeis, de graça dai. Então ele está bagunçando com a coisa de Deus. E eu quero ver com um cara desse e falar para mim que o que eu estou pregando aqui é mentira. Que eu falo na cara dele, você é um mercenário. Calma, gente. Eu quase arranquei o óculos e joguei no chão agora. O problema já existia. No tempo de Jesus já era problema. E hoje continua sendo. E eu vou voltar mais um pouco para trás para vocês verem que o problema é mais antigo ainda. Abra aí. Agora vamos para a segunda parte. Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel. Vamos lá. Vamos botar lá atrás. Capítulo 34. Antes de Cristo, mais ou menos quanto, pastor? Mais ou menos, para a gente chutar aí, mais ou menos quase 600 anos antes de Cristo. Foi escrito esse livro, essa passagem. Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho mais para trás. Mais 600 anos antes de Jesus. Sabe que tinha esse problema lá? Então vamos ver se tinha esse problema. Ezequiel 34, através do profeta Ezequiel, Deus fala assim:
veio a mim a palavra do Senhor: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai está escrito aqui, não está doendo em mim não, vai doer aqui agora. Ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores das ovelhas? Olha só: comeis a gordura, vestivos de lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para o pasto de todos os animais do campo, porque se espalharam. As minhas ovelhas, olha só o que Deus está falando, é Deus que está falando aqui, as minhas ovelhas, olha só, andam desgarradas por todos os montes, e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas, de novo, olha Deus falando, olha só, andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, as minhas ovelhas vieram a servir de pastos a todos os animais do campo, por falta de pastor, eu os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor: assim diz o Senhor Deus, eu estou contra os pastores. A batata vai assar lá no último dia, a batata vai comer. Olha só: eu estou contra os pastores, e requererei as minhas ovelhas das suas mãos, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Pois assim diz o Senhor Deus, olha lá, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Quem veio no mundo aqui pessoalmente? Jesus, o Filho de Deus. Vai lá, Jesus, está cumprindo a profecia. Olha só, diz aí, versículo 12: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-la-eis de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia das nuvens e escuridão. Tirá-la-eis dos povos, e as fareis vir dos diversos países. E trarei a sua terra, e apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes, e em todos os lugares habitados da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentareis com juízo. Veja só o que Deus está falando aqui. A pancada aqui é hoje para pastor, é para mim mesmo. Eu nunca vi um pastor pregando para ele mesmo, então você vai ver hoje. Quantas pessoas que estão aqui sentadas hoje já ouviu algum pastor pregando isso aqui? Pode falar, pode levantar a mão. Quantas pessoas já ouviu o pastor pregar isso aqui? Ninguém. Quantas vezes eu já vi um pastor pregar sobre dízimo? Levanta a mão. Quantas vezes você já viu um pastor pregar sobre dar que você recebe? Levanta a mão. Quantas vezes você já ouviu o pastor falar assim, semeia que você vai colher? Levanta a mão. Quantas vezes mesmo você ouviu falar sobre isso aqui? Eu vou te falar porque eles não pregam isso aqui. Porque eles não pregam Ezequiel 34. Eu vou falar para você. Porque eles não têm na Bíblia deles. Deve ter rasgado a página quando comprou.
Porque é a palavra de Deus. Meu irmão, ninguém é bobo. Ninguém é bobo. Não prega porque vai me confrontar. Não lê porque me confronta. Não lê porque mexe comigo. Não lê porque vai me transformar. Então eu não quero ler. Mas escuta o que Deus está falando. Eu vou falar para você aqui o que Deus falou comigo. Primeira coisa: pastores que não são pastores. Deus está chamando aqui pastores. Mas Deus fala: meus pastores. Mas não são pastores. Tem um título, mas não são. Então, são o quê? Falsos pastores. A palavra pastor aqui, meu irmão, simboliza, para nós entendermos de forma mais ampla, liderança. Entenda isso. Pastor, liderança. Aquele que dá direção, aquele que leva o povo, que conduz o povo. Pastor aqui, também naquela época, significa sacerdote. Sacerdote, meu irmão, era líder naquela época, é que levava o povo, que tomava conta, que tinha que levar a mensagem. Pastor também era profeta. Pastor no tempo é profeta, profeta que direcionava o povo também. Essas pessoas aqui é tudo pastor. Agora veja só, o texto fala assim: veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza, e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai, 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 só tem um aqui, eu estou falando 3 vezes, ai, ai, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo, ou seja, cuida de si. Não tem um pastor que apacentar as ovelhas? Mas esse pastor falso, ele cuida de si. Esse sacerdote falso, ele cuida de si. Esse profeta falso cuida de si. Mas a função que ele tem que fazer, que é apacentar, que é cuidar do povo, ele não está fazendo. Eu quero dizer a você que tem buscado de Deus para ser um pastor, uma pastora, um líder, uma líder. Eu quero dizer para você o seguinte: nunca, escuta o que eu estou falando para você essa frase, nunca a missão de alguém deve servir a si mesmo. Nunca a missão de alguém deve servir a si mesmo. Isso no reino de Deus é assim. A minha missão não é para me servir, é para servir vocês. Você que trabalha lá, você que é chefe lá do departamento, líder do departamento lá na tua empresa, você manda num monte de gente lá. Você está lá para se servir ou para você servir aquelas pessoas, orientando elas, mostrando para elas como faz? Líder, eu estudei administração de empresa. Líder é facilitador. Líder facilitador, tem que facilitar o serviço. Isso é ser líder. Então a missão de um líder não é servir a si mesmo, é servir as pessoas. Por isso, agora vem a pancada. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. O homem da casa, o varão de Deus, o líder lá na tua casa. Eu não sou líder, pastor, então já está errado. Tem que ser. A tua função lá não é complicar a tua casa. A tua função não é trazer o rolo para dentro da casa. A tua função lá, meu irmão, é para consertar. É para facilitar que as coisas funcionem. Tem nome de Deus aí. Tem homem aqui, marmanjo, barbudo, crescido, que ao invés de facilitar, complica. Em vez de colocar a coisa em ordem, atrapalha. E atrapalha quem está colocando ainda, porque a esposa está desesperada, está fazendo a coisa certa, ele chega lá, está errado essa cadeira. E quem manda aqui sou eu sou o machão da casa. Aqui quem que fala aqui sou eu. Mulher tem que ser submissa. Então você vai ter que ler no dicionário o que é submissão. Depois você vem falar comigo, mas vem preparado com o couro. Líder facilita. Líder coloca a coisa em ordem. Líder não trabalha para si mesmo. Machão, você que é machão aí. Você não está na tua casa para trabalhar para você ser o faraó da casa. Você está para trabalhar para amar sua esposa, trazer tranquilidade para ela, segurança nas suas decisões. Você está lá para organizar, educar os teus filhos,
direcionar eles para o que é certo, ensinar Deus para eles, ser exemplo na sua casa. Você está lá com um propósito. Você não está lá, meu irmão, para dar as ordens só não. Você não está lá só não para... Você tem responsabilidade, você tem que ser facilitador. E escuta o que Deus está falando aqui espiritualmente, humanamente. Líder não trabalha para si mesmo. Líder trabalha para os outros. Se você é líder na sua casa, você trabalha para os seus. Por isso que tem um monte de pastor aí. Não é pancada. Tem um monte de pastor aí que fala assim, o membro, você tem que fazer isso, 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 faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, e ele não faz nada. Igreja lá tem 2.000 pessoas. Quantas eles conhecem? Quantas eles conhecem? Quantos membros ele chama pelo nome? Porque Jesus chamava pelo nome. Jesus conhecia pelo nome. Ah, pastor, eu não posso. Jesus conhece todo mundo pelo nome. Jesus é Jesus. Então, mas você não tem a limitação? Aí eu tenho a limitação. Então trabalhe na sua limitação. Tem que conhecer pelo nome. Tem pastor aí que o cara cumprimenta ele na rua e nem sabe que o cara é membro dele. Não sabe. Capaz do membro chegar e falar assim, sabe que eu sou teu membro? Não, eu sou. Quanto tempo? Faz 3 anos que eu estou lá na tua igreja. 3 anos? Mas onde você está? Eu estou lá. Pastor cuida da ovelha. Tem que sentar, tem que conversar, tem que dialogar, tem que ter a proximidade. Pastor, eu cuido da ovelha. Meu celular fica ligado 24 horas. Pode me ligar, pode me chamar no Zap Zap. Se eu não responder na hora que eu estou atendendo alguém, ou estou dormindo. Mas mesmo dormindo eu acordo. Tem pastor que não passa o telefone para você. O telefone do Batman dele. Só a liderança liga para mim. Ninguém mais pode ligar. Eu sou totalmente doidão. Meu telefone está ali fora, na placa ali da fora, ali fora da igreja. Está lá na placa. Que pastor coloca o telefone do celular dele na placa? Vai falar aí que pastor coloca o telefone dele celular na placa da igreja. Por quê, meu irmão? Eu estou aqui para servir. Eu não estou para ser servido. Eu estou para servir. E quem sabe, quem me conhece, eu falo aqui o que eu vivo. Porque se eu não vivesse, eu não falava. Eu estou aqui para servir. Pastor é isso. Por isso, prega para mim mesmo. Prega para mim mesmo. Toma. Toma, toma, toma. Segunda coisa que eu ia falar para você. Esses pastores aqui, meu irmão, que Deus está falando aqui, puxando a orelha, eram gananciosos. Vou te mostrar na palavra. Eram gananciosos, roubadores, perversos, exploradores e tudo mais. Se você conhecer algum pastor assim, é mera coincidência. Escuta aqui no versículo 3 aí. Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Escuta o que eu vou falar para você entender o que está falando aqui. Escuta aqui. O sacrifício naquela época, e pastor significava sacerdote também, ali que eu falei para vocês no começo. O sacrifício funcionava o seguinte: você levava lá o animal para ser sacrificado, não podia ter defeito, nada. Você chegava lá, o sacerdote, que é pastor, pegava o animal, fazia o sacrifício que você precisava, sacrifício de nascimento, sacrifício de pecado, fazia o sacrifício. No sacrifício, ele pegava o sangue do animal, o sangue, e pegava a gordura do animal e colocava no altar de Deus e queimava. Então vamos lá, a gordura do animal e o sangue do animal sacrificado era para quem? Para quem? Para Deus.
Isso ninguém mexia. Perfeito? Joia. Depois ele pegava 8 partes do animal, 8 partes, o sacerdote, e pegava para ele. 8 partes era para ele. Já tinha definido essas partes. Ó, vai ser tal coisa, a coxa direita, aqui não sei o que, papapá, papapá. Essas partes pertenciam ao sacerdote. Era parte dele, que Deus determinou lá em Levítico que ele tivesse. Isso não foi o homem que determinou, Deus determinou. Lá em Levítico capítulo 3, você pode ler 3, vai lendo, 7 vai falar também. Fala assim, olha, faz o sacrifício aqui, a parte, tira essa parte para você. Isso era a lei de Deus. Era o serviço do cara. Ele não ganhava, ele não plantava, ele não podia fazer nada, ele só trabalhava na obra, no templo. Então ele tinha de receber algo para sustentar a família dele, ele tinha família também, etc. E depois o restante, que sobrava carne ainda, viu, irmão? Sobrava carne. Então vamos lá, matou o boi, hoje, boi. Então eu pegava a picanha, pegava o cupim, o filé mignon, porque era assim. Umas partes melhores eram para o sacerdote, que servia a Deus, ele estava ali para servir. Mas sobrava carne ainda, sobrava o traseiro, sobrava a frente, sobrava alguma coisinha ainda. Sobrava também o que? A lã do animal era para quem levou a oferta. Então levava a oferta, sacrificava gordura e sangue para Deus. 8 partes do animal, o sacerdote estava com ele. E o restante, lã, etc, carne assim, 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 o cara que trouxe leva para também comer. Então na realidade no final do sacrifício era uma grande festa. Todo mundo comia. Era assim que funcionava. O que estava acontecendo aí? Versículo 3, o que estava acontecendo? O que estava acontecendo? O que Deus está falando que eles estavam fazendo? Comeis a gordura, vestivos de lã, e degolais o cevado, mas não apacentais ovelhas. O que ele está fazendo aí? Ele está pegando mais do que era direito. Ele estava mandando a mão na parte que não era dele. Ele estava roubando, ele estava tirando a mais, ele estava usufruindo da posição dele. E nego com medo ficava quieto, não falava nada. Será que isso acontece hoje ou não? Ou é mera coincidência? Você que já passou por várias igrejas, será que isso acontece hoje? Você já ouviu história de outras igrejas, será que isso acontece hoje? Será que o nego não está tirando a mais? Porque qual que é o normal, pastor? Normal o cara vir aqui e coloca o dízimo dele, 10%. Coloca uma oferta, semeia. É a parte do sacerdote. Mas você tem a tua parte, não tem? Sobra 90 para você. 90 onde Deus vai te honrar, vai te abençoar e vai te prosperar, não vai te deixar faltar nada. Isso é fé. Aí o que eu faço? Eu não faço. Isso não, é brincadeirinha. Mas o que eu faço? Agora você tem que dar a primícia 1, a 2 e a 3. Depois nós vamos fazer uma outra arrecadação aqui, chama-se arrecadação para o amado e querido pastor. Depois vamos fazer uma outra arrecadação aqui, que é a arrecadação para a amada e querida pastora. É igual casamento. Passa a gravata, passa o sapato, passa não sei o que, vai passando. É a mesma estratégia. Meu irmão, a parte que é me devida está aqui. Eu não preciso tirar mais nada de vocês. A parte que é devida está aqui. A fé de vocês vai lá e coloca. Pronto, acabou. A parte devida minha está aqui. Eu tenho que sobreviver daqui, pagar a igreja, pagar tudo, etc. Eu não tenho que explorar mais vocês. Vocês já fizeram o ato de fé de vocês. Eu não tenho que ficar. Eu não tenho. Da mesma forma que você deposita 10% aqui, etc., e você confia que Deus vai te sustentar, da mesma forma também eu tenho que crer que o que está sendo colocado aqui vai me sustentar. É a mesma fé. Se você tem dúvida que Deus vai te sustentar com 90, não tenha. Não tenha. Esse é fé. Mas o que os caras estão fazendo? Tá bom? Eu quero a lã também.
Aí eu quero essa gordura aqui também, eu quero essa parte aqui também da carne aqui de você. Mas você já pegou 8 partes, não, mas eu quero também essa. Essa aqui me interessa. Eu quero isso aqui também. E Deus falou para aí cá. Vocês estão pegando a mais e não estão cuidando. É isso que Deus está falando para os caras lá atrás. Vocês estão pegando a mais e não estão cuidando. Vocês são os missionários, vocês estão pegando a mais e não estão cuidando. Vocês estão querendo levar vantagem. Agora veja só, meu irmão. Roubava, explorava o povo, não cuidava e ainda, diz a palavra aqui, ó, versículo 4. A fraca não fortaleceste, não fazia nada, ó. A fraca não fortaleceste, a ovelha. A doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Além de não fazer nada, ainda judiava ainda. Eu escuto histórias aqui que chegam a me arrepiar, e para me arrepiar a história é braba. A irmã chegou um dia para mim e falou assim: pastor, a minha pastora pediu para que quisesse fazer um café da manhã para uma reunião lá na igreja. Falou: oh, glória. Só que ela falou para mim se virar. Se virar. Olha, é para 50 pessoas. Você se vira. Vira no 30. Tudo bem, ela foi lá, se virou. Foi lá, pediu um pão, pediu para outro, tal. Fez o primeiro. A pastora gostou. E segundo, terceiro, quarto, quinto. Ela começou a colocar do bolso, porque também é todo mundo que pode ajudar toda semana. Aí começou a colocar do bolso. Chegou no dia, além dela fazer, depois a pastora não gostou de umas coisinhas e mandou pau nela ainda. Eu não vou fazer mais nada não, pastor. Abandonei. Mas é lógico. Uma exploração dessa, agindo com dureza, com firmeza, com a cobrança fora do normal. Quem tem que servir, meu irmão, é o pastor. Quem tem que colocar a cara é o pastor. Quem coloca a cara aqui para pedir? É eu e a pastora. Precisa de um negócio? Eu vou aqui, gente, precisamos fazer, por isso. Não estou pedindo para você tirar do teu bolso, estou pedindo para você ajudar a vender, como dono de uma campanha que eu vou falar no final do culto, a campanha do peixinho, do franguinho aí. Falei, obrigado a comprar, ajuda a vender pelo menos, de repente você conhece alguém, pastor, não tem dinheiro, mas ajuda a vender, se puder ajudar a vender. Mas sabe o que acontece em outras igrejas aí? Sabe o que acontece? Eu vou falar o que acontece e você que já passou por outra igreja não vai conseguir negar. Eu chego com o negocinho, 5, toma. Vende, toma, vende, toma, vende, toma, vende, toma, vende, toma, vende. E é o seguinte: se não vender, vai ter que pagar do bolso. Estou mentindo ou não estou falando a verdade? Agindo com dureza. Meu irmão, aqui é preto no branco. Aqui é preto no branco. Aí está fácil, meu irmão. Aí eu vou falar uma coisa para você: é fácil. É fácil construir templo, é fácil. Você se rala e traz dinheiro para mim que eu vou administrando. Eu compro terreno, construo tudo. Tá fácil. Aí qualquer um faz. Templo para 1.000, para 100, para 300, para 500, para 5.000. Aí qualquer um faz, até eu faço com dinheiro. Vendendo aquela garrafinha de 200. Vendendo lencinho a 100. Inclusive agora também vou aplicar uma tática aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui. Aqui eu vivo. Esse livro aqui, eu vou colocar o nome de vocês aqui. Para colocar o nome de vocês aqui é R$500. Mas não se preocupa não, eu vou pegar esse livro aqui, vou colocar nas costas e vou subir um monte e vou orar lá por você lá. Vou orar por você lá. Mas para colocar o nome aqui tem que pagar R$500. Quem vai colocar aqui? Já traz o R$500. Peraí, meu irmão.
Quer dizer, para mim, para o pastor orar pela minha vida, tem que pagar R$500? E quem não pode? Fica sem oração? Quem não pode morre? Meu irmão, é um absurdo. Estou falando mentira, irmão? Estou falando, pode me desmentir aqui na frente. Pode vir aqui e falar que o senhor está falando mentira. Não estou falando mentira. O negócio é sério. Estão bagunçando com as coisas de Deus. E Deus está falando aqui, é um problema antigo. O sacerdote roubava a parte de que não era dele. Pegava na marra, tomava. É assim que está sendo hoje. São mercenários. Fazem por dinheiro, não fazem por amor. Está faltando pastor que faz por amor, meu irmão. Não sou perfeito, não. Não sou certinho, não. Não sou hipócrita. Mas uma coisa eu faço. Eu tento fazer o meu melhor para Deus. Toma. Será que eu vou aguentar até o final? Terceira coisa que eu ia falar para você. Ou você quer que eu pare por aqui? Você quer que eu apanhe, né? Eu entendi a tua jogada. Qual que é a consequência? Caiu do zendão. Não posso perder não, hein? No final do culto, vai preparando bolsa. No final do culto do zendão. Veja só. Qual que é a consequência quando os falsos pastores erram? Agora eu vou te falar o que acontece. Quando os pastores erram agindo dessa forma, olha que é a consequência. Versículo 4, 5 e 6, a 4 já falamos. A ovelha fica fraca, doente, desgarra, se quebra, etc. Fica perdida, tal. E afirma o versículo 5. Assim se espalharam, olha lá. Assim se espalharam, por não haver pastor. Mas tinha pastor. Mas é um pastor falso que não cuidava. E por não cuidar, elas se espalham. Olha só, espalharam por não haver pastor e ficaram para pasto de todos os animais do campo, porque se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem que haver quem as procure, nem que as busque. Olha qual que é a consequência quando eu, pastor, subpastor, porque pastor dos pastores é Cristo, eu não faço a minha parte, eu não cuido, eu só exploro, eu só peço dinheiro, eu só tiro de vocês. Quando eu deixo de cuidar, a ovelha se espalha. E que é se espalhar? Ela vai para o mundo, ela vai para os campos, ela vai ser então cirandada pelo inimigo, ela vai ser pega pelo inimigo, ela vai ser tragada pelo inimigo. É assim que acontece. Então, e aí? E a ovelha de quem? E Deus está falando aqui: as minhas ovelhas. Falou duas vezes: as minhas ovelhas. Deus Pai falando. Olha como o negócio é sério. As minhas ovelhas. Se você não tem cuidado, ela tem se espalhado. Olha só, a seriedade de ser líder. Então, querido, as ovelhas se espalham e se tornam alimento do diabo. Por quê? Porque o pastor não fez a parte dele. Tem outras coisas também, eu sei disso. Tem muitos outros pastores, mas eu estou pregando para o pastor aqui agora, para líder. E qual que acontece? A punição do pastor. Vai ter punição. O nego pensa que vai passar. Gente, eu vou falar para você uma coisa. Vou até descer para falar. No céu vamos ter o Kinder Ovo. O que é Kinder Ovo? Aquele ovo que não parece ovo. Aquele ovo que vem um brinquedinho dentro, que você não sabe o que é uma surpresinha. O céu vai ser um Kinder Ovo nesse sentido, uma surpresinha, porque você vai chegar lá na graça, do perdão, na misericórdia de Deus, vai ter lá, por favor, pode entrar. Aí você entra, glória a Deus, consegui entrar, Senhor, obrigado, aleluia. Já pega a chave da casa,
Já encosta uma carruagem de fogo, você monta dentro, por favor. Rua 3, número 255. Aí você chega lá, na rua 3, 255, você desce da carruagem e encontra quem? A Ana e o Rafa. Pelo amor de Deus. Tive que congregar lá, agora vou ter que congregar aqui, do lado. Misericórdia. Por isso que você não pode guardar mágoa de ninguém, né? Como é que você vai para o céu? Vai congregar junto, você está magoado com alguém. Não posso ver, não posso olhar no rosto. Como é que você vai subir então? Então você não vai subir. Bom, aí o que acontece onde eu estava? Kinder Ovo. Beleza. Então vai ter surpresinha no céu, Kinder Ovo. Aí você chega lá no céu, tá dando... já entrou. Já viu que a Ana e o Rafael moram do lado. Meu Deus, vai querer comer todo dia aqui, mas tudo bem. Aí vamos lá, tá andando no céu. Aí quem que você encontra lá? Dilma. Eu não falei que era Kinder Ovo? Mas por que Dilma vai estar lá assim? Por quê? Porque, de repente, até o último dia da vida dela se arrependeu, pediu perdão a Deus, pediu misericórdia do Senhor, e Deus então perdoa ela e leva ela. Porque ela estava nas trevas e veio para a luz. Estava na lama e Jesus tirou e levou para o seu reino. O reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Calma, irmã. Estou passando mal aqui. Fica tranquilo. O problema é Dilma ser tua vizinha. Aí que é o problema. Aí veja só. Veja só. Aí ela foi na graça de Deus, na misericórdia, se arrependeu. Mas aí tem um problema. Kinder Ovo ainda. A surpresinha 2. Aí você chega lá e fala assim, vem cá, cadê aquele pastor lá? O pastor da igreja tal, cadê? O cara era uma bênção, fogo, sapatinho, tudo. Jogava não sei o que, cadê ele? Procura ele, não acho que é muita gente. Então vai no banco de dados. Vai lá em Deus, fulano. Não conheço. Lascou. Por que a Dilma foi e o pastor não foi? Porque a Dilma estava em pecado e se arrependeu. O pastor achava que estava certo. E quando a pessoa anda e acha que está certo, mas está errado, ela não se arrepende. Só que Deus é justo e Deus condena. Então nós vamos ter surpresinha no céu. Quem mais você quer achar? O Lula lá? Lula lá? Você quer achar lá? Se você não quer, ora para que não seja o seu vizinho, seja o vizinho do outro. Estou brincando. Kinder Ovo, meu irmão. Então vamos lá ver o que acontece quando o pastor erra. O que acontece? Veja só. Punição para os pastores quando erram. Versículo 10, acompanha comigo aí. Estou terminando já, hein? Estou na quarta questão, é só 5. Punição aos falsos pastores, versículo 10. Assim diz o Senhor Deus: eu estou contra os pastores. Para aqui. Gente, escuta aqui. Toma. Vem cá. A pior coisa que um homem de Deus, entre aspas, ou seja, um falso pastor, um falso líder, pode ter na vida dele, é ter Deus contra ele. Olha o que Deus fala: eu estou contra os pastores, esses falsos. Você quer que Deus seja o teu inimigo ou não? Para Deus não ser o teu inimigo, você tem que fazer o que é certo. Você não pode ser missionário. Você não pode abusar da autoridade. Você tem que vir para servir. Sirva, que aí você não tem Deus contra você. Tem gente que está arrumando confusão porque está tendo Deus contra ele. Tendo Deus contra ele. Primeira coisa, Deus contra você, você está no espeto.
no garfo do diabo. Segunda coisa, quando Deus está contra você, olha o que acontece, versículo 10 ainda. Eu requererei as minhas ovelhas das suas mãos, e eles deixarão de apacentar. Olha só, as ovelhas. Segunda coisa que Deus faz, Ele tira da sua mão as ovelhas. O que Deus está fazendo então? Você arrumou confusão contra Deus, Deus está contra você, porque você não fez o que tinha que fazer da forma certa. Então Deus vai lá, se arrumou confusão, Deus é teu inimigo agora. Agora você arrumou confusão. Agora a briga é de gente grande. Aí Deus então vai lá e tira de você as ovelhas tuas. O que significa arrancar as ovelhas de você? Ué, aonde ele conseguiu os recursos dele? Aonde ele conseguia a alimentação dele? Quem que fornecia? Quem que fornecia a carne? E agora Deus tirou dele. O que Deus vai fazer com ele? A vida financeira dele começa a ir para baixo. Ele perdeu os recursos dele. Deus vai travar a vida financeira dele. Então, veja só, muito pastor aí que eu conheço, que a vida financeira do cara não anda. O povo que ele tem é pequenininho, não cresce de jeito nenhum. Não estou dizendo que pastor que tem povo pequeno, veja bem, deixa bem claro, que não esteja certo, não. Cada um tem o povo que Deus dá, amém? Mas você percebe que o cara não vai, a vida financeira não vai. Você pode falar, rapaz, tem alguma coisa errada. Não pode ser. Se Deus está na causa, o cara tem que ir, não tem jeito, meu irmão. Eu conheço pastor, fechou, abriu igreja, fechou, abriu outra, fechou, foi para o outro estado, abriu, fechou, voltou, fechou. Ué, os membros estão errados? Tem alguma coisa errada. A vida financeira do cara não anda. Tem alguma coisa errada. Tinha? Lógico que tinha. Adultério, depois ele caiu. Só que para deitar ele cair, ele demorou uns 3 anos. Eu já sabia que ele estava adulterando. Inclusive, eu fiquei sabendo que ele estava adulterando com uma mulher que veio falar para mim, pastor, estou tomando adultério, eu quero sair fora dele. Escuta aqui que eu estou falando com você. Eu quero sair fora dele, pastor. Era membra, eu quero sair fora dele e não consigo sair. O que eu faço? Me procurou, eu falei, vou te dar uma dica. Você vai lá e fala para ele o seguinte: eu conversei com o pastor Tim, ele está sabendo o nosso caso, e ele falou, se você me procurar, não vai conversar com ele. Pergunta se ele veio. Não veio. Parou, nunca mais procurou mulher, mas eu sabia que estava adulterando. Foi questão de tempo. 3 anos, a casa dele caiu. E a vida dele não ia. A igreja dele não ia. Não adianta, Deus fecha. Não adianta, é questão de tempo. Vai estourar um negócio ali na frente. Vai estourar um adultério, vai estourar uma repercussão aí, e aí já entra em outro pecado, né? Porque por onde vir as difamações de Deus. Outra coisa que acontece também é que ele vai deixar de ser pastor, né? Deixa de ser pastor. E sem ovelha, porque Deus tirou ovelha, sem ovelha não existe pastor. Sem liderados não existe líder. Você já viu alguém ser chefe de um setor que só tem ele? Já viu já? Não. Você vai ser chefe do almoxerifado. Quantas pessoas trabalham? Ninguém. Só ele. Aí você vai dar ordem para você mesmo. Vai chegar no espelho. É o seguinte, hoje a coisa funciona assim você pega aquela caixa, você mesmo, e leva para lá. Depois você pega aquele ali, levanta tudo aquele negócio ali, pontua tudo. Você está me entendendo? Você mesmo? Não existe pastor sem ovelha, não existe líder sem liderado. Deus tirou, meu irmão, vai acabar os teus recursos. Tirou, você vai perder o pastorado. É questão de tempo. Pai, mas mesmo assim ele permaneceu. É o que Deus está falando ali. Os sacerdotes continuavam, mas já não era mais. Não tinha reconhecimento espiritual.
não tinha reconhecimento espiritual, a autoridade foi tirada. Deus tira a autoridade. Lembra de Sansão? Sansão, ungido pelo Espírito Santo. Quando a coisa apertava, o Espírito Santo vinha sobre ele. O Hulk, lá do passado, o Hulk foi inspirado em Sansão, só o cabelo curtinho. E aí Sansão quebrava, pegava a queixada, destruía lá 1000 soldados, aquele negócio todo, pegou a porta da cidade, foi lá, subiu no monte lá, colocou a porta da cidade em cima com os umbrais e tudo, uma porta com uma 300 toneladas, colocou lá, nem transpirou, porque o Espírito Santo estava nele. Aí foi lá se envolver com Dalila. Dalila tentou ele segurou a primeira peteca. Dalila tentou a segunda, ele segurou a peteca de novo. A Dalila, terceira vez, ele continuou segurando. E a quarta ele dançou. O que ensina a historinha? Não deixe o diabo ficar te tentando. A primeira tentação já passa o facão nele. A primeira tentação já sai correndo. Para, não brinca com o diabo. Não brinca com o diabo porque ele é paciente. Então vaza. Aí o Espírito diz lá em Juízes que o Espírito de Deus saiu de Sansão. Deus tirou. Desobediência, Deus tira. Deus fecha. E o que sobrou na Sansão? Ficou sem a visão, ficou escravo. Última coisa. O que acontece? O último tópico. Mas existe uma palavra de esperança. Uma palavra de esperança para as ovelhas que estão sofrendo na mão dos pastores falsos. Existe uma palavra de esperança. E é aqui que Deus entra. Versículo 11. Pois assim diz o Senhor Deus, olha lá, olha só o que Deus está falando aí. Eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Oh, glória! Jesus, meu irmão. Eu mesmo procurei e buscarei. Olha só. Deus vai atrás de você. Deus vai atrás das suas ovelhas. O versículo 12: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-lo-ei de todos os lugares para onde foram espalhados no dia das nuvens de escuridão. Tirá-lo-eis dos povos e farei vir dos diversos países. E trarei a sua terra e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes em todos os lugares habitados da terra. Deus vai atrás de você. Segunda coisa, Deus vai te colocar em bons pastos. Versículo 15: eu apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. Deus vai te colocar em bons pastos, bons apriscos, boas igrejas. Deus vai te colocar, meu irmão. Deus está atrás de você. Você que foi decepcionado com pastores, você que sofreu na mão de pastores, você que apanhou de pastores, porque pastor bate também, bate com palavras, com acusações, com condenações. Você que sofreu tudo isso aí, você que sofreu na mão de pastor na área financeira. Tem pastor aí, irmão, que roubou membro. Teve um pastor aí, que eu não vou citar o nome, questão de ética. Ele foi lá e entrou no negócio da pirâmide. Sabe qual é o negócio da pirâmide? O negócio da pirâmide é o seguinte, meu irmão. Você pega o 1000 de você, 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 mas você arruma também 1000, faz uma pirâmide e aí começa a entrar dinheiro. O problema da pirâmide é o seguinte: a hora que um cair, olha lá. Esse pastor foi lá e pegou do membro. E a pirâmide caiu. Mas o que é isso? Onde foi o erro do pastor? Ganância. Ganância derruba homem de Deus. Já falei aqui, volto a falar 3 coisas que derrubam homens e mulheres de Deus. Primeira, ganância. Segunda, sexo oposto, que derruba homem e mulher de Deus. Sexo oposto. Por isso que tem um monte de adultério e derruba pastor. E terceira, que eu esqueci agora da orgulho. Essa minha filha, que coisa linda.
Foi ela por você. Foi ela você. Orgulho. Derruba. Ele foi lá então, pegou 35 mil reais. Está devendo até hoje. Tem pessoas que foram machucadas, que estão arrebentadas, se espalharam. Meu irmão, a pessoa arrebentada na igreja não volta mais mesmo. Não volta mais. Uma pessoa exposta ao ridículo. Quantas pessoas machucadas. Quantas pessoas feridas por exposição. Cometeu algo, falou para o líder, e o líder só falou para a torcida do Corinthians. Arrebentou com a imagem da pessoa, foge da igreja e nunca volta mais. Espalhou. Mas por quê? Deus é o culpado? Não. Deus não é o culpado. Os pastores, os líderes, os sacerdotes, eles são os culpados. Então Deus está dizendo aqui, ó, eu vou atrás de você, e eu vou pegar você e colocar num pasto bom. Um pasto onde você vai ser curado, onde você vai ser tratado, onde você vai ser bem alimentado. Meu irmão, eu saí da igreja, que fiquei 10 anos. E um dia Deus falou assim, você sai, não fala nada. Se você não pode falar o bem, você não fala o mal também. Sai quietinho, que eu vou te abençoar. Pega a tua mala, vaza. Desse Deus falou comigo. Falei, pastor, estou indo embora, me dá a benção aqui, põe a mão aqui, põe, abençoou. Abençoou, obrigado pastor, fui. Visitei uma igreja. Não, Deus não falou comigo aqui. Visitei outra, também aqui não. Visitei outra, visitei uma grande, visitei outra grande, visitei uma pequenininha. 10 pessoas. E Deus falou assim, é aqui que você vai ficar. Aqui, Senhor, aqui. Senhor, mas eu vim da igreja grande aqui. Aqui, Senhor. Não é possível Deus estar falando assim comigo. Não é possível. Satanás, sai, casado, sai. E Deus falou, é aqui. Tinha 10 pessoas na igreja, aqui. Foi Jesus amado. Começou a cantar um louvor. Só um violãozinho. Blém, 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 blém. Aí eu peguei, começou a cantar umas músicas, que eu não sabia nenhuma. Falei, rapaz, não vai funcionar isso aqui não. Tinha uma transparência. Aquele tempo data show era só para igreja que tinha o cascaio. O que usava muito, mas era caro também, era o projetor, retroprojetor. E nem isso tinha. Foi Jesus amada. Eu falei, Deus, como é que eu vou cantar? Não conheço nenhuma música. E Deus falou, por que você não dá o retro? Eu falei, Satanás, está repreendido. Mas era Deus falando. Falei, vou ter que comprar um retro. Falei, comprei um retro. Pastor, está aqui um retro. Por favor, põe as músicas aí no retro. Senão eu não vou conseguir louvar aqui. E aí Deus começou, Deus falou, aqui que vai ficar, eu e minha família ficamos lá. Passou ano. Fomos abençoados. Deus trabalhou uma outra área da minha vida, não tinha trabalhado, porque eu vim de uma igreja grande, pessoal, poder aquisitivo média, classe média alta, e eu fui para uma igreja de pessoas simples, não pobres, mas pessoas simples, e eu aprendi a conviver com pessoas simples, e aí Deus me ensinou naqueles 5 anos, que eu fiquei ali, o que era simplicidade, o que era viver pela fé, o que era sorrir, sem ter nada, eu aprendi com essas pessoas, no pouco se alegravam, eu aprendi com essas pessoas, eram felizes, não perdiam um culto, não tinha, ia de a pé, de bicicleta, muitos poucos de carro, de moto, estou errado, e ali eu aprendi a amar as pessoas, aprendi a conviver com esse tipo de pessoa, Deus me deu uma aula ali, para mim poder amar os simples também, e deixar ser amado pelos simples, por isso que Deus falou, fica aqui, e eu fiquei ali até Deus mandar eu sair. E quando eu saí, onde Deus me levou para o ministério. Então, meu amado, eu falo para você uma coisa. Você que foi machucado fora, você que foi denegrido fora, você que apanhou fora, você que foi decepcionado fora, você que sofreu em outras igrejas, em outros ministérios. Meu irmão, primeira coisa, perdoa. Perdoa os líderes, perdoa os pastores. Mas o que Deus tem para você, Ele está atrás de você. O que Deus tem para você é que Ele quer colocar você num lugar, num pasto bom,
num lugar de descanso, que você vai se sentir bem. O que Deus tem para você, meu irmão, é que Deus também está dizendo que vai atrás de todas. E versículo 16: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Vai atrás de todas, todo tipo. Perdida, o que é uma pessoa perdida? Pessoa perdida é aquela que nunca foi para Deus. Uma ovelha perdida é que nunca foi para Deus. É aquela que está no mundo ainda. Pertence a Deus. Deus deu a vida dessas pessoas. E Deus quer falar: eu quero trazer o perdido de volta. Não é o perdido desviado, não. É o perdido que não conhece Deus, que está no mundo. Deus quer trazer esse. Deus quer trazer também o segundo aqui, a desgarrada. Essa sim. Essa é aquelas que estiveram na presença do Senhor e desgarrou. Saiu. Estava no aprisco, estava na igreja e desviou. Essa é desviada, né? É desconvertido. Nunca vi essa palavra, desconvertida, mas esse dia eu escutei. E aí, irmão, você está na pegada, estou desconvertido. Desconvertido, fiquei supletivo, deixa eu entender isso aí. Então Deus está falando assim, que Ele quer também esse que desviou. Deus está atrás desse também. Deus também está falando, e o pastor, e o líder tem que fazer essa função. Ele está atrás também da quebrada. A quebrada que tem que ser ligada. Quebrada mesmo, aquela que caiu no buraco, aquela que caiu, aquela que se machucou, aquela que se arrebentou, aquela que caiu, que o apóstolo Paulo fala: aquele que pensa estar de pé, toma cuidado para que não caia, que caiu em tentação, que deixou a tentação entrar, que pecou, que foi para o chão. Deus está atrás desse também. Deus quer levantar esse, né? Porque o cair era do homem, né? Mas o levantar é de Deus, né? Lá no Salmo 37, versículo 24 fala isso. E a última aqui, que fala aqui no versículo 16: a enferma fortalecerei. Lá no versículo 4 acrescenta fraca. No versículo 4 aí, do mesmo, fala fraca. Tem uma a mais, fraca. Mas fraca e enferma, nós quase juntamos as duas. Por quê? Por que está enferma? Porque está fraca. E por que é fraca? Porque é fraca. Então a fraca e enferma, põe no mesmo pacote. O que é uma ovelha fraca e enferma? Não é uma ovelha que está com H1N1 lá. Não está aí, não é essa ovelha. Ovelha fraca e enferma é aquela ovelha que ela está fraca por dois motivos. Fraca. Eu vou perguntar para você, inclusive, uma pergunta agora. Essa é difícil, essa pergunta. Por quais os dois motivos? Você está tirando sarro de mim? Então, eu vou perguntar a você. Gente, vou perguntar para ela aqui. Amém? Amém, gente? Olha lá. Levanta agora para responder então. Porque é fraca e doente? Por dois motivos. A ovelha é fraca e doente. Vai ser pancada agora aqui. A ovelha é fraca e doente porque ela não come direito. Come o que, pastor? O que você acha que uma ovelha tem que comer? Não é cupim não, irmão. Você falou cupim? Não é cupim não, Marião. Inclusive, deixa eu dar um abraço em você. Levanta. Vem cá, levanta. Levanta. Levanta, irmão, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Vamos lá. Marca 5 minutos aí. Eu falei que ia parar o culto só para dar um abraço nele, não acreditou. Porque ela não come direito. Ela não se alimenta da palavra. E essa ovelha então ela é fraca ou doente. Outro motivo porque a ovelha é fraca ou doente, porque ela está comendo porcaria, está comendo coisa que não sustenta. Eu lembro das mães, da minha mãe, das mães. Eu observo os lares, etc. Fui pai também. A filha quer comer bolachinha recheada, danoninho, aqueles biscoitinhos lá, aqueles negocinhos lá, torcida.
Amendoim. E aí os pais falam o quê? As mães falam o quê? Isso não sustenta, filho. Tem que comer arroz, feijão, carne. Não é isso? Isso é porcaria. Isso não dá... Perigo dá um diabetes, tanto doce ainda, paçoquinha. Então para de comer isso, come arroz, feijão e carne, não é assim? Porque porcaria não sustenta. Então ovelha fraca e doente, sabe por quê? É porque não está comendo o que precisa comer, ou está comendo porcaria, coisa que não vai sustentar a sua vida espiritual. Ei, você está comendo Facebook. Está comendo novela. Está comendo zap zap. Está comendo futebol. Na televisão também. Está comendo? O que você está comendo? Isso que você está comendo está te alimentando espiritualmente? Por isso que está fraco e doente. E o que Deus quer fazer com você? Ele quer fortalecer você. Por isso que essa palavra está sendo pregada essa noite aqui. Porque Deus está dizendo para você: eu não me esqueci de você, eu estou atrás de você, eu tenho um lugar de repouso para você ser curado, tratado, e eu vou fortalecer você. Eu vou mudar a tua alimentação. Deus está falando para você: eu vou mudar a tua alimentação. É Deus que vai mudar a tua alimentação. É Deus, através do Espírito Santo, que vai colocar dentro do teu coração assim: ó, para de comer essa porcaria e começa a comer a palavra de Deus. Começa a comer um jejum, começa a comer uma oração, começa a comer coisas boas, coisas que edificam, que enche a sua alma, que preenche o seu sentimento com as coisas de Deus. Deus quer que você mude a sua alimentação. Mas não deixa de chamar o pastor para comer o cupim. E eu quero finalizar a última coisa. E Deus fala no 16 aqui, ó: mas a gorda e a forte destruirei. Ovelha gorda, Deus vai destruir. Ovelha gorda, Deus vai destruir. Toma aqui. Não é essa gordura que Deus falou, senão já estava no espeto. Já tinha sido destruído já. Não é essa gordura que Deus está falando. O que é uma ovelha forte e gorda? Vou falar para vocês. No próximo domingo vocês vêm e eu falo para vocês o que é uma ovelha forte e gorda. Amém? Vamos encerrar aqui então, em nome de Jesus. A curiosidade está assim, ó. Ovelha forte e gorda. Existem duas interpretações. A primeira é que seriam pessoas, irmãos de igreja, que se acham e não deixam o outro que está chegando agora crescer. Irmãos de igreja que se acham e não deixam que aquele que está começando na fé agora se desenvolver espiritualmente, no conhecimento, mas vai lá e já mata, já dá aquela esbarrada, porque gordo é complicado, dá aquela esbarrada, já empurra o outro, vai para lá, tal. Então essa é a interpretação. E Deus falou assim: eu não gosto de ovelha gorda, eu não gosto de ovelha forte, porque machuca o que está começando agora, se acha e pisa no que está começando agora, e é falta de compreensão, falta de amor. Então Deus, eu não gosto. Aquele que se acha o soberbo, eu vou humilhar ele, vou destruir ele. Primeira interpretação é essa, amém? A segunda interpretação, e aqui é a interpretação mais verdadeira, mais precisa: a ovelha gorda, essa ovelha forte e gorda, sabe quem que é? O pastor. Porque ele não deixou de ser ovelha. Ele não deixou de ser ovelha. Ele é pastor, mas ele continua sendo ovelha. O preço foi pago por ele também. Jesus comprou ele também, do mesmo jeito. Só que ele é uma ovelha forte e gorda, que estava acontecendo com os pastores naquele momento ali, que Deus está repreendendo. Você está pisando na outra.
Você está quebrando a outra, você está espalhando a outra, você está judiando a outra. Você é forte, você é gordo, você se acha. Você está tomando as coisas das pessoas, das outras ovelhinhas, você está tomando. Só porque você é forte e gordo, você está tirando. Você tem a tua parte, você vai lá e come a parte do outro. Você está roubando a parte do sacrifício do outro, você está pegando para você a lã do outro, você está tirando do outro, você está explorando o outro. Você é ovelha forte e gorda. Tem muita ovelha forte e gorda que é pastor, que é líder, que vai ser destruído. Ei, essa palavra aqui eu queria só tivesse pastores aqui só. Só queria tivesse pastores aqui e colocar um blindex prova de bala aqui. Para mim poder falar só prova de bala, senão não termina o culto. Não termina o culto. A palavra de Deus diz, Jesus disse isso: olha, antes de você tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está no teu olho. Amém? Jesus não proibiu de eu chamar a atenção de ninguém. Jesus falou: primeiro você resolve a sua vida, aí você chama o outro. Então minha vida está resolvida com Deus, meu irmão. Eu não tenho aqui nada, não estou devendo nada nessa questão. Tudo que eu preguei aqui, eu vivo. Então eu tenho o direito, sim, segundo a palavra do Senhor, de tirar o cisco do olho do meu irmão. Do olho do meu irmão que é pastor, do olho do meu irmão que é líder, do olho daquele que quer ser líder um dia. Nós não podemos brincar de Deus, não podemos brincar de servir ao Senhor. Existem regras, existem situações que nós temos que viver na palavra. Mas eu quero finalizar o seguinte: ovelha doente, fraca, quebrada, espalhada, perdida, Deus está atrás de você. Deus tem um lugar de repouso para você ser curado, como eu tive na minha vida um dia, num local pequeno, num aprisco pequeno, de pessoas simples, mas ali Deus tratou comigo, e nas 5 anos que eu tive ali quase, é onde eu cheguei aqui, porque eu passei por ali, foi um local de repouso para a minha vida. Então Deus tem um local de repouso para você. Deus quer curar você, Deus quer levantar você, Deus quer, Ele está atrás das suas ovelhas. É isso que Deus quer fazer nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, feche seus olhos. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu quero colocar, Senhor Deus, a minha vida diante do Teu altar, a vida de cada um aqui nessa noite. Senhor Deus, eu como pastor, Senhor, eu como ministro da Tua palavra, subpastor, Senhor Deus, porque o pastor dos pastores é Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador. Eu me coloco, Senhor Deus, humildemente, reconhecendo as minhas falhas, os meus pecados, os meus defeitos. Sei que tem muitas coisas que ainda que eu preciso mudar, Senhor Deus, e eu vou mudar porque o Senhor vai me ajudar. Eu vou buscar, Senhor Deus, a perfeição, como diz a Tua palavra. Sabemos que a perfeição só se encontrará na Tua presença, mas o Senhor, Deus, estimula, segundo o que Jesus, Teu Filho, disse, que nós temos que ser perfeito como nosso Pai é perfeito. Por isso, ó Pai, no nome de Jesus, me ajude, Deus, a prosseguir em rumo, Senhor Deus, a Tua palavra, a perfeição na Tua palavra, Pai. Enquanto, Senhor Deus, o Senhor faz essa obra na minha vida, eu peço que Tu esteja abençoando, em nome de Jesus Cristo, a cada ovelha aqui, Senhor, que não é minha, não me pertence, elas pertencem ao Senhor Jesus, a qual os comprou com o precioso sangue dele na cruz do Calvário. Pai, cada ovelha aqui, Senhor, Deus, a perdida, a desgarrada, Senhor Deus, a fraca, a doente, Senhor, cada uma delas, Senhor, a quebrada, cada uma delas, que o Senhor possa, Senhor Deus, curá-las, que o Senhor possa, Deus, avivar os seus corações, que o Senhor possa derramar o seu amor e demonstrar a cada uma delas aqui, Senhor, a importância que elas têm na Tua presença. Eu peço a Ti, Senhor, uma visitação especial do Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. E a igreja diz? Amém. Nós estamos de palmas para o Senhor, amém?